Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo minha queixa perante a sua face. Exponho-lhe a minha angústia. Quando dentro de mim desfalece o meu espírito, és tu quem conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê. Ninguém há que se preocupe comigo. Refúgio me falta. Ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo. Eu digo, tu és o meu refúgio e a minha herança na terra dos viventes. Atendes ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Amém. Eu falei errado o número dos salmos? Eu falei o quê? Eu falo a coisa certa e vocês entendem a coisa errada. Eu falei Salmo 142. Me desculpe, distração. Salmo de número 142. Vamos orar para que Deus possa dar graça para o pregador e ele não se distraia mais. Senhor Jesus, fale em nossos corações através desta palavra, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Por estar sentados, queridos. A idade vai chegando, né, irmão? Vai pesando a cabeça da gente. Queridos, eu quero trazer uma reflexão para nós, porque a gente muitas vezes encara desafios na vida, lutas na vida, e a nossa vontade mesmo é poder se livrar o mais rápido possível das lutas. E se a gente pudesse dar uma acelerada no tempo para que passasse rápido, a gente faria isso. E eu quero trazer o exemplo do salmista Davi, que escreveu esses salmos de número 142. E eu quero começar a mensagem trazendo uma frase de um filme de quem é da década de 90 vai lembrar muito bem. Há uma frase do filme Rock Balboa. Eu gosto dessa frase. Ela diz o seguinte: ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte a vida pode bater, mas se trata de quão forte você pode ser atingido e continuar seguindo em frente. É assim que a vitória é conquistada. Por que eu estou trazendo essa frase? Porque eu acredito que Davi, que escreveu o Salmo de número 142, também sentiu o peso da vida. Todos nós, uma hora ou outra, queridos, nós sentimos o peso das lutas, da dificuldade. A gente vai continuando, a gente continua andando, continua seguindo a vida, continua trabalhando, mas vai pesando às vezes as cargas, a luta na família, às vezes na empresa, no trabalho, em casa com os filhos, com a saúde. E você vai dizendo para as pessoas, está tudo bem comigo, eu estou ótimo, eu estou ótima, eu posso continuar seguindo, eu posso continuar vivendo, eu posso continuar sorrindo, só que a vida vai pesando cada vez mais. E às vezes, como diz essa frase, ela bate tão forte que a questão não é o quanto você aguenta apanhar, mas é o quanto você está disposto a se levantar depois de ter levado um peso muito forte da vida. Davi passou por isso, e eu vou mostrar para vocês como ele passou por isso. Eu acredito que Davi também sentiu o peso da vida, o peso da missão que estava sobre ele. Davi tinha uma missão muito grande, pois Deus disse para ele que ele seria rei de Israel, ele foi ungido rei, e tudo que ele encontrou foi um rei louco perseguindo a vida dele. Tudo que ele encontrou foi inimigos pelo caminho. Às vezes a gente tem tanta pressa quando Deus traz uma promessa sobre nossas vidas, a gente acredita que
vai ser amanhã que vai acontecer. Mas às vezes Deus exige de nós tempo, amadurecimento. Davi teve que passar por um processo muito grande até ele chegar a alcançar o propósito de Deus para a vida dele. E ele sentiu o peso da missão. Nós encontramos os Salmos, porque Davi escreveu tanto os Salmos de número 142, quanto os Salmos de número 57. Nós encontramos nesses dois Salmos o lamento de Davi, a solidão de Davi, até mesmo o desespero desse homem. Esses dois Salmos foram escritos quando ele, Davi, estava se escondendo do então rei de Israel, Saul. Davi estava fugindo da morte. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, fugindo para não morrer, ele escreveu esses dois salmos. Depois eu peço que você, com mais calma, chegue em casa, leia esses salmos de número 142, salmo de número 57, porque são salmos que mostram o lamento de Davi, mostram o que estava no seu coração, mostra o que estava em sua alma. Detalhe, Saul queria matar Davi, sendo que Davi, por diversas vezes, salvou a vida de Saul, serviu Saul. A gente vê aqui uma ingratidão de um rei inseguro. Nessa fuga que Davi teve, ele teve que se passar por louco diante de um rei de Gate, o rei chamava Aquis. Olha o que o rei disse quando vê Davi. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que este homem está louco, porque o trouxestes para mim. Davi estava atrás de refúgio, Davi estava atrás de segurança, Davi estava atrás de amparo, pois é isso que nós fazemos todas as vezes que nós temos desafios. Nós queremos nos agarrar em alguma coisa, nós queremos nos amparar em alguém. E Davi estava buscando isso, buscando refúgio, buscando segurança. Ele vai até Gate, atrás disso, mas lá ele encontra inimigos, e para não morrer, ele teve que se fazer de louco. Por vários dias, Davi babava, para parecer que era louco perante as pessoas, e o rei de Gate olha para ele e fala: por que vocês trouxeram esse homem para cá? Aqui já não tem loucos o suficiente? Irmãos, a verdade era que ninguém queria Davi por perto. Davi tinha uma promessa de ser rei, e tudo que ele encontrava era rejeição. Davi tinha uma promessa de ser rei, e tudo que ele encontrava era perseguição dos inimigos, perseguição de Saul. Aonde ele chegava, alguém dedurava ele para Saul. Davi não tinha paz. Em qualquer cidade que ele chegava, alguém via e falava: aquele lá é Saul, aquele lá é Davi, inimigo de Saul. E contavam para Saul, espalhavam notícias de onde Davi estava. E Davi não tinha sossego, ele tinha que viver fugindo, porque a perseguição era grande demais. A vida estava batendo muito forte em Davi. Mais uma vez eu volto a repetir a frase: não é o quanto você aguenta apanhar, mas é o quanto você está disposto a se levantar. Pois não pense que é só porque você é um crente, alguém que ora, alguém que é fiel a Deus, que não significa que a vida não vai bater em você, porque uma hora chega, e você precisa estar disposto a se levantar, mesmo depois de cair, mesmo depois de fraquejar. Jesus não disse que nós não teríamos lutas, Jesus não disse que nós não teríamos desafios da sua família, desafios em sua casa. E você pensa: para onde eu vou fugir? Eu sei que muitos pais aqui talvez já pensaram em: eu vou fugir, abandonar a família. Mães, eu vou abandonar a minha família, eu vou abandonar a minha casa. Mas você pensa: para onde que eu vou fugir? Para onde que eu vou? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Ninguém queria Davi por perto. Ele estava tão só, Davi se sentia tão só, que no Salmo de número 142, ele fala o seguinte: olhei para a minha direita e vi,
aqui alguém dizendo, eu dei uma olhada para o lado e para o outro, para ver se eu encontrava alguém que pudesse pelo menos me consolar. Mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu busquei amigos, eu busquei alguém para lutar comigo, eu busquei alguém para me consolar, mas eu não vi ninguém. Eu olhei para todos os lados, eu não encontrei saída. Eu olhei para a direita e vi. O que ele viu? Ele não viu, na verdade, ele não viu ninguém que pudesse amparar. Irmãos, às vezes há lutas que é só nós que devemos que passar. Às vezes a gente fala que a igreja não me ligou, o pastor não me ligou, ninguém da igreja me deu um telefonema, eu aqui nessa luta tão grande. Mas esse é seu momento, você com Deus. Você não percebe que Deus está chamando você para uma intimidade maior? Para onde Davi deveria olhar? Qual era a saída de Davi? Qual é a sua saída? Eu vou apresentar para você no final dessa mensagem a sua saída. E creia que não importa o quanto a vida vai te bater, você vai encontrar forças o suficiente para se levantar de novo, pois maior do que as dificuldades desta vida é o Deus que te chamou para viver. De Gate, a cidade onde ele se passou por louco, ele não tinha mais opção para onde ir. E a única saída de Davi, depois de procurar tanto refúgio, depois de procurar tanto abrigo, depois de procurar amparos, a única saída dele foi uma caverna. É a famosa caverna de Adulão. Normalmente esse tipo de lugar, de caverna, era usada por animais, ou mesmo por viajantes, peregrinos, forasteiros, que faziam dela lugar de abrigo, de descanso, lugar de repouso. E Davi estava lá dentro de uma caverna, sozinho. Foi de lá, da caverna de Adulão, que Davi escreveu os Salmos 57 e os Salmos 142. Na verdade, esses dois salmos são uma oração. É a expressão de dor de Davi, mas ao mesmo tempo uma expressão de para quem ele deveria olhar. Você pode dizer comigo: Valdeilson, eu não estou numa caverna. Mas talvez a sua caverna seja a sua mente. Talvez a sua caverna seja o seu passado. Talvez a sua caverna seja um relacionamento abusivo que você aceita. Sabe o que você acha? Que ninguém mais vai te amar. E não se tornou só uma caverna, mas uma verdadeira prisão para você. Mas Deus tem mais do que uma caverna para nós. Talvez a sua caverna seja o quarto onde você chora sozinha ou sozinho sem ninguém ver, ou mesmo no banheiro durante o banho, pensando: o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser do mundo amanhã? O que será dos meus filhos amanhã? Como homem de Deus, eu quero dizer para você: não se preocupe com o seu amanhã. Deus está lá. Não se preocupe com o que vai ser dos teus filhos amanhã, pois você não já colocou eles à presença de Deus? Pensa, aonde você está indo
se esconder quando a luta vem sobre a sua vida. Para onde você vai, amado? Para onde você vai, amada? Quais são as cavernas, os lugares onde você tem procurado se esconder? Olha, se esconder numa caverna pode significar ser ameaçado. Davi estava sendo ameaçado, por isso ele estava se escondendo. Pode significar estar em perigo, querer se isolar. Quem aqui nunca quis ficar sozinho, só por um tempo, até que a luta passe, até que a dificuldade financeira passe, se isolar de tudo, da família, da igreja. Nem o telefone do pastor você atende, você quer se isolar. Quantos não já passaram por isso? De noites escuras, dias sem brilhos, mas eu aprendi que quanto mais escura é a noite, maior é o brilho das estrelas no céu. E eu aprendi que o choro de um cristão pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, não importa o quanto você tem chorado, pois o nosso Senhor diz que no final Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai pegar o lenço e vai secar o seu rosto, e vai dizer: por todos os dias que você chorou, por todos os dias que você lamentou, agora eu recompensarei você, agora eu alegro você. Então, se você recebe essa palavra, eu te dou 1 segundo ou 2 segundos para você glorificar a Deus. Deus vai enxugar os nossos olhos. Eu estou falando de uma realidade, não tem necessidade do Espírito Santo me revelar. É uma coisa real que a gente detecta. A gente chora às vezes à noite, sim, diante das incertezas da vida. Uma moça na faculdade, eu estou no curso de Direito, uma moça bonita, jovem, estava numa caverna espiritual, caverna mental. E ela olhava e não via ninguém igual Davi. A saída dela foi se matar. Foi tirar a própria vida. O que eu quero pregar para você hoje é que há sim uma saída. Se esconder numa caverna pode significar se esconder por se sentir ameaçado, em perigo, querer se isolar, estar deprimido e sem expectativa sobre a vida. Irmãos, Davi estava nessa situação, estava em perigo, estava deprimido, estava sem expectativa. Pois ele disse no verso de número 6 do Salmo 142, atende ao meu clamor. Olha a oração de Davi: porque eu estou muito abatido. Imagina a situação daquele homem. Ele diz: eu estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Ele estava se sentindo tão pequeno, tão abatido, que os seus inimigos pareciam mais fortes do que ele, maiores do que ele. Dentro desta caverna onde Davi estava, só restou uma coisa para ele. Só restou buscar a Deus. Davi, ele encara a realidade que só existe um único lugar que ele poderia se esconder de fato. E esse é o mesmo lugar onde nós também podemos se esconder. A saída não é tirar a própria vida. A saída não é se isolar. A saída
é buscar a Deus. Davi diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha a oração dele: tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti. Apesar das situações que ele estava vivendo, ele diz: a minha alma confia em ti. Em quem você confia? Não precisa me responder, pensa você mesmo, em quem você tem confiado. Olha o que ele mais diz: e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passam as calamidades. Aqui é o Salmo de número 57. Eu me abrigo debaixo das asas do Senhor, e lá eu fico seguro, até que passe a calamidade. Lembra do Salmos 91? Aquele que habita, aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você vai dizer do Senhor que Ele é seu refúgio. Então, se você quer um lugar para se esconder, a minha dica é: procure Deus. Se abrigue debaixo das asas do Senhor, pois a Bíblia diz que as correntezas não vão arrastar você. Você vai se levantar. Olha o que Davi diz mais ainda: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a tua face, expus minha angústia. Davi está dizendo: eu chorei diante do Senhor, eu rasguei a minha alma diante de Deus. Aqui eu me lembro da história de uma mulher no Evangelho de João. Jesus Cristo estava na casa de um fariseu, e esta mulher entra e começa a beijar os pés de Jesus. Ela era uma prostituta, e ela começa a secar os pés de Jesus com seus cabelos, porque ela chorou bastante aos pés dele. E João diz que ela veio por trás dos pés e começou a chorar e beijar os pés dele. Jesus Cristo então a recebeu. Olha onde ela foi se esconder: foi em Cristo, pois debaixo de suas asas nós estamos seguros. Debaixo de suas asas nós não tememos a pandemia. Debaixo de suas asas nós não tememos a morte. Debaixo de suas asas nós estamos guardados, seguros até o final, porque Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio. Eu derramei as minhas lágrimas, eu expressei as minhas queixas, diz Davi, não perante a face de homens, mas perante a face de Deus. Irmãos, o caminho desse homem parecia muito incerto diante dos olhos dele. Você já parou assim para analisar o teu futuro, a tua caminhada na tua vida, e de repente você pensa: por onde que eu estou indo? Está tudo muito incerto. Eu não sei o que estou fazendo da minha vida, mas eu acho algo incrível aqui em Davi, porque por mais que ele não via para onde ele estava indo, ele sabia que Deus estava o guiando. Então ele sabia o que Deus estava fazendo. Então vou falar para você: por mais que você não saiba para onde você está indo, se você tem certeza que Deus está guiando você, então confie. Deus sabe para onde está te levando. Deus sabe o que está fazendo com você. Deus está moldando você. E às vezes esse trabalho de Deus em nós vai exigir um pouco de dor. Mas Deus sabe o que está fazendo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?
Então, queridos, Davi derrama suas lágrimas perante Deus. Então esse é o nosso conselho para você também. Quando as coisas apertarem, você já sabe para onde você vai. Para Deus, para o Senhor. Direi do Senhor, Ele é o meu escudo, e Ele é o meu socorro. O caminho de Davi parecia muito incerto diante dos olhos dele. Mas o mais incrível é que mesmo que ele não sabendo o que esperava ele à frente, ele deixou bem claro que por mais que a sua alma estivesse abatida ou para baixo, ele diz: Deus sabe o que está fazendo. Ele conhecia Deus. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Acho legal uma ilustração de alguém que não conhecia o mar. Quem aqui conhece o mar? Amém. E ele foi conhecer o mar. E um dia ele olhou para aquelas ondas e falou assim: eu conheço o mar. Aí lá vem um marinheiro com a pele torrada do sol, vermelho do sal, que vivia vários dias, anos em alto mar. E o marinheiro disse: eu conheço o mar. Quem conhece o mar? O marinheiro ou aquele turista? O marinheiro. Então quando eu te pergunto se você conhece Deus, não é superficialmente como o turista conhece o mar. Eu estou te perguntando se você conhece Deus como marinheiro conhece o mar. Se você conhece Deus profundamente, a ponto de querer confiar nele até o final. Você conhece o íntimo de Deus. Você pode dizer igual Jó: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que no fim ele se levantará, ainda que a minha carne se seque nos meus ossos, eu verei a Deus. A esperança para uma planta que se seca na terra, mas ao cheiro das águas ela brotará ramos como uma nova. Isso é confiar em Deus. Você conhece Deus profundamente, intimamente. Então Ele vai criar essas situações, não para você se desesperar, mas para você se tornar íntimo dEle, mas para você se tornar próximo dEle. Olha o que Davi diz: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. Ele está dizendo, quando meu espírito estava angustiado, quando eu não sabia o que fazer, quando eu não sabia para onde ir, ele disse: o Senhor conhece o caminho. Oh, aleluia. Tomara que você compreenda esta mensagem, querido. Pois se você compreender essa mensagem, você vai sair daqui mais disposto a viver e encarar a realidade da vida de cabeça erguida. O Senhor conhece o caminho, por mais que eu me senti perdido. No caminho em que eu andava, ele diz: esconderam um laço. Os inimigos criaram armadilhas, mas tu conhece o caminho. Irmãos, enquanto Davi se escondia dos seus inimigos nessa caverna, chamada caverna de Adulão, Deus usou este momento. Esse detalhe é interessante, pois Deus vai usar também até mesmo a tua situação difícil para mudar teus relacionamentos, para mudar o seu comportamento. Olha o que Deus fez com Davi enquanto ele estava escondido. Deus usou esse momento para reconciliar o salmista com a família dele. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 22, versos 1. Diz: e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Houve aqui uma reconciliação entre Davi e seus irmãos. Outro detalhe interessante que aconteceu com Davi
enquanto ele estava escondido, lamentando a vida e buscando a Deus, outras pessoas também passaram a se juntar a ele. E essas pessoas não eram pessoas normais. Homens que estavam, se não igual a Davi, estavam pior do que Davi. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, ou seja, todo mundo estava quebrado. Davi já estava numa situação difícil e Deus colocou pessoas piores do que ele em torno dele. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, homens que estavam desgostosos da vida, estavam em torno de Davi. Imagina você, está lá passando por um momento difícil, talvez passando por um momento difícil financeiramente, aí Deus coloca diante de você uma pessoa que está numa situação mais pior do que a sua. Você fala: Deus, está de brincadeira, o que eu vou fazer com essa pessoa? Está pior do que eu, como ela pode me ajudar, Senhor? Pessoa que está mais deprimida, mais triste. Era assim que esses homens estavam perante Davi. O que diz a Bíblia? Davi se tornou capitão deles. Davi se tornou líder deles. Você nunca vai estar numa situação tão difícil que você não possa ajudar alguém. Amém? Sim ou não? O que diz mais ainda 1 Samuel? E eram eles uns 400 homens. Davi entrou sozinho naquela caverna, mas saiu sendo líder de 400 homens, que ajudaram a formar o exército dele. E aqueles homens se tornaram tão valentes, que estiveram dispostos a até mesmo dar a vida por Davi. Porque Davi soube ajudá-los, mesmo estando todo quebrado. E eu volto a repetir: você nunca vai estar numa situação tão difícil que você não possa ajudar alguém. Amém? Vamos continuar para a gente finalizar. Irmãos, nós temos esses momentos de querermos nos isolar, deixar tudo e ficar sozinho até que a luta passe, até que a situação passe. Já viu mãe, como que mãe se comporta? Quando o filho começa a dar trabalho, ela fala: quando eu morrer, eu quero ver como vocês vão ficar. Toda mãe é assim, não é? Dramática. Todo mundo tem esses momentos. Minha vontade era fugir para algum lugar. Olha o que diz o Salmos de número 55. Assim eu disse: ó, que me deras asas como de uma pomba, então eu voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e passaria a noite no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Salmo de número 55 está dizendo: eu queria tanto ter uma asa como de uma pomba e poder ir lá para o deserto, só para fugir dessa situação. Eu ia dormir lá no deserto, até que toda a tempestade passasse. Mas não tem como você ir. Há momento que você precisa encarar a realidade da vida. E a realidade, às vezes, sim, é dura. A realidade, sim, dentro de nossas casas, também é dura. Nem todo relacionamento é mil maravilhas. Nem todo filho dá orgulho para o pai. A realidade é dura. E alguns pensam: eu queria tanto ter um momento sozinho para eu me esconder de toda essa situação. Fazer igual esse salmista: eu quero fugir para longe, eu quero me ocultar de tudo isso. Mas para onde ir? Quando a luta na sua casa pesa, quando a dificuldade bate em sua porta, você também já deu vontade de pegar asas como de uma pomba e fugir para longe? Você também já deu vontade
Há tantos homens que têm mais prazer em estar na rua, no mundo, viajando, trabalhando, do que estar dentro de casa, porque ele quer fugir. Há tantas mães que têm tanto prazer em deixar os filhos 24 horas mexendo no YouTube. Menino, mexe no YouTube, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Ela quer fugir. Fica aí, até você dormir. Não me dá trabalho. A gente tem isso, irmãos. Mas quando a gente quer escapar da realidade, quando o filho já não dá mais prazer para você, quando o casamento já não dá mais alegria para você, quando a empresa parece que vai falir, para onde você vai? Ou aonde vamos encontrar paz em meio ao sofrimento? Aonde vamos encontrar paz quando parece que os nossos sonhos não vão se realizar? O tempo passa, as pessoas parecem que todo mundo se realiza, parece que todo mundo realiza seus sonhos, e parece que só você que não. Aí você fica pensando, meu Deus, só eu que não. Para onde ir? Quando encontrar paz? Aonde encontrar paz? Diante das arguras da vida, das dificuldades da vida. Eu acho isso aqui muito legal. Jesus um dia disse para os seus discípulos, depois de um duro sermão que Jesus estava pregando, e vários ouvintes estavam saindo, Jesus olha para os seus discípulos e fala: vocês também não querem ir? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Ou para quem? Para qual pessoa nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Aonde encontrar paz? Em Cristo. Só Ele tem palavras de vida eterna. Oh, aleluia, querido. Receba mais da paz de Deus em seu coração. Jesus não nos prometeu uma viagem segura, uma viagem tranquila, mas Ele nos prometeu uma chegada segura. Então, se Ele prometeu, aconteça o que acontecer, você está seguro nele. Ainda, querido, que o mar te jogue para um lado ou para o outro, você está guardado na mão do Senhor Jesus. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aonde vamos encontrar paz? Vamos encontrar paz aonde? No mundo? Olha para os botecos da vida, veja aqueles homens que estão nos botecos agora bebendo, converse com um deles, vê se há paz no coração deles. Alguns buscam paz na bebida, outros buscam paz em trocar de casamento, outros buscam paz em uma relação fora do casamento, mas não há paz nessas coisas. A única paz que nós devemos ter e que realmente nós precisamos não está nas coisas, está numa pessoa, está em Cristo. E essa paz não vem daqui, essa paz vem de lá. Ainda que o mundo inteiro, ainda que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 caiam à tua direita, se você está em Cristo, você está guardado. E diz a palavra: tu não será atingido. Esteja em Cristo, a tua paz está numa pessoa. Oh, aleluia. Para onde iremos nós? Para onde você está indo? Em Cristo, só em Cristo. Quando você olha e vê teu filho, talvez a doença bater na porta, Deus está usando essa palavra para falar de forma muito especial com algumas pessoas. Quando você vê a dificuldade batendo, você diz: eu vou correr, eu vou fugir, eu vou me isolar, eu não quero saber de ninguém mais. Não, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero atender o telefone, eu não quero responder mensagens, eu não quero ver rede social, eu não quero ver TV, eu só quero me isolar, eu só quero me esconder, para ver que se isso passa, para ver se acaba logo. Para onde ir? Para onde? Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia.
Abaixe sua cabeça por alguns segundos e pensa para onde você está indo. Isso é muito sério. Para onde você está indo? Olha, não adianta fugir, porque Deus te marcou. E aonde você for, Ele vai estar. Deus será como um senhor que vai atrás de sua ovelha, onde ela estiver. Deus nunca vai deixar você ter paz em outra coisa, a não ser nele. Ora cantará, xerere cantará, choca. Orexe cantará, xarabera cantorou, teu cantará, tchê cantará. Não adianta fugir, você já tentou de várias formas. Você tentou fugir dele, mas não adianta, porque aonde você está, ele está lá. Às vezes tudo que Deus faz é tirar de nós todas as outras opções, para deixar como única opção para nós Ele, somente Ele. Como diz uma canção, é meu, somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Oh, aleluia. O teu trabalho é descansar em Deus. O teu trabalho é colocar a tua cabeça no colo de Deus. Para onde irei, Senhor? Para onde irei, Senhor? Outros procuram apego nas drogas, mas não há paz lá mais. Agora a única paz está em Cristo. Louvado seja Deus por esta palavra. Louvado seja o Senhor por esse momento. Deus está falando com pessoas em casa também. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Não adianta mais tentar fugir, pois eu sou o único lugar para onde você pode ir. Oh, Espírito Santo de Deus. Sinta a presença de Deus nessa noite te consolando. Sinta Deus agora falando com você no seu coração, no seu íntimo. Deus te achou. Quando você estava sozinho, Deus te viu, Deus te viu. Deus olhou para você, Deus viu. Aleluia. Glória a Deus. Para onde irei eu? Para onde? Mudar de igreja é opção? Não adianta fugir. Não adianta. Vamos continuar. Para a gente finalizar. Na caverna, Davi reconheceu que só em Deus podemos realmente estar seguros. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Irmãos, não importa onde estamos agora, se numa caverna ou num quarto escuro, Deus está vendo você, querido. Ele olha para você. Então olhe para Ele e veja. Deus está olhando para você. Aonde você se encontra agora, Deus é o único que te vê. É o único que pode trazer paz e segurança para ti. Olha o que Deus fez com você. Olha o que Deus fez com você.
E aqui eu finalizo a minha mensagem. Ele diz: eu te encontrei num deserto. Eu te encontrei num lugar ermo, solitário. Um lugar cheio de uivos. Eu cerquei você. Eu instruí você. Eu guardei você como a menina dos meus olhos. Fiquemos de pé nesse momento. Deus guardou. Aí você pode pensar: por que ainda eu estou vivo? Porque Deus guardou você como a menina dos olhos. Eu achei você sozinho. Você estava ferido. E eu sarei as suas feridas. Agora você pertence a Deus. Aleluia. Eu quero orar com você antes de finalizar esta mensagem. Pois eu sei que Deus tem que consolar os nossos corações, como ninguém mais pode consolar. A mídia não nos consola. A internet não nos consola. Às vezes nem o esposo ou a esposa tem o poder de consolar. Só Deus pode nos consolar. Fechemos os olhos, queridos. Fique à vontade para abrir seu coração para Deus igual Davi fez. Pode ficar à vontade. Eu vou rasgar meu coração, foi o que Davi disse. Eu vou rasgar a minha alma perante Deus. Ore ao Senhor nesse momento, querido. Para onde nós vamos? Se nós já não temos mais para onde ir. A única paz que nós podemos encontrar está em Cristo. Está numa pessoa. Senhor amado, eu quero orar, Senhor. Se há alguém aqui, meu Deus, que tem pensado em desistir, em abandonar até mesmo lá, abre mão de alguns planos, abre mão de alguns projetos de sua vida. Deus, que o Senhor venha consolar nesse momento o coração do teu povo, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós sabemos que uma caverna não é para sempre, não é para sempre. A gente corre o perigo de até ir para lá, mas não é para sempre. Pois o Senhor tem o poder de nos tirar